Convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Gostaria muito nesta noite que você prestasse muita atenção no que o Senhor nessa noite tem para te falar. É uma palavra que o Senhor quer ministrar na nossa vida a respeito de família. É culto da família. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma maravilhosa nessa noite no nosso coração. Amém? Está escrito, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, Dr. Lucas. Capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam diariamente à porta do templo. Esta porta se chamava Formosa, e ali colocavam para que ele pedisse esmola aos que entravam no templo. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, Senhor. Me coloco diante do Senhor, meu Deus amado, para que nessa noite, Pai querido, o Senhor use a minha vida como mensageiro, como canal, mas que a boca seja do Senhor, Pai querido, que a tua palavra prevaleça e que possa entrar no nosso coração nessa noite de uma forma maravilhosa. Opera no nosso meio, abre o nosso entendimento para a glória do teu nome. Amém. Amada igreja, pode se sentar. O tema da mensagem dessa noite é: Deus não tem esmolas para você. Você pode repetir comigo? Deus não tem esmolas para você. Aleluia. Esse texto ele é muito conhecido. Esse texto ele é maravilhoso. Ele é conhecidíssimo. Ele é lindo. Já ouvi muitas mensagens em cima desse texto. Eu mesmo já preguei esse texto de várias maneiras. E a palavra do Senhor ela é maravilhosa por causa disso. Ela não é quadrada, só tem um jeito. Não. Cada vez que você lê a palavra do Senhor, o Senhor ele fala de uma forma diferente com você, muitas vezes no mesmo texto. Muito conhecido. Mas vamos tirar desse texto uma verdade de Deus para a nossa vida nessa noite. Versículo 2 diz que era trazido um aleijado de nascença, um coxo de nascença, o qual todos os dias punham na porta do templo. Era uma porta, uma das 12 portas do templo, essa daí chamava Formosa. E colocavam ele ali para que ele pedisse esmola. Pedir esmola para aqueles que entravam no templo. Pastor, por que não colocavam ele
na rodoviária da cidade? Por que não colocavam ele, pastor, na porta do supermercado? Por que não colocavam ele na porta do hospital? Por que colocavam ele na porta da igreja? Eu pergunto para a igreja: por que colocavam ele na porta da igreja? Por quê? Se a gente parar para analisar, quem vai à igreja? Quem sobe para o templo para o momento de oração? Quer falar com quem? Com Deus. Então no caminho dele, ele já vai preparando o coração dele, ele já vai construindo na mente dele o que ele vai falar para Deus. Ele fala: Senhor, hoje eu quero te adorar, hoje eu quero te louvar, hoje eu quero te engrandecer, hoje eu não quero falhar com o Senhor. E na porta tem um mendigo pedindo esmola. E ele agora passa batido e... Então o templo, a porta do templo, fazia um fechamento perfeito para que ele se apresentasse. E o Senhor viu, Senhor, que a hora que eu estava entrando nesse templo, tinha alguém pedindo esmola e eu dei a minha esmola. Era o verdadeiro fariseu. Por que na porta do templo? Porque na porta do templo, pedir esmola na porta do templo era mais rentável, mais interessante. O texto diz que esse homem, ele era aleijado, ele era coxo desde o ventre da mãe. Em algumas versões está o ventre de sua mãe. Outros textos, outras versões, diz que ele era de nascença. Minha Bíblia, nascença. No capítulo 4, versículo 22, você que está com a sua Bíblia aberta, o que está escrito no capítulo 4 de Atos, versículo 22? Ora, tinha mais de 40 anos em quem se operara essa cura milagrosa. Opa, conseguimos fechar a vida do cidadão. Descobrimos aonde ele ficava, descobrimos qual é o problema dele, e agora nós acabamos de descobrir a idade. E era de nascença. Então quantos anos fazia que ele era paralítico? 40 anos. 40 anos é muito, é pouco? Pergunta para o povo de Israel que peregrinou 40 anos no deserto. 40 anos é muito tempo. Este homem era levado todos os dias até o templo. Todos os dias. Imagine alguém com 40 anos, desde nascença. Aquelas pernas nunca andaram. Está atrofiado. Não circula o sangue. Os nervos, os músculos, nem músculo tem. É só pele e osso. Você já viu pessoas com esse tipo de problema? Você já viu alguém cujas pernas são paralíticos e cujas pernas são secas? É o osso e a pele. Aquilo ali, por falta de exercício, não criou músculos. O sangue não irrigou direito aquilo lá. Os tendões não funcionam. Imagina. Agora, entra na história e tenta visualizar a vida desse homem. 40 anos nessa situação. Atrofiado. Atrofiado. E atrofiado, querido, aleijado, ele não tem vida própria. Ele depende de outros. Atrofiado, ele vive na dependência dos outros. Onde colocaram esse coxo? Na porta da igreja. Desde pequeno, desde quando perceberam que ele não ia andar, né? Desde quando ele era criança, eu creio que já desde essa idade, e eles utilizavam muito isso naquela região, eles utilizavam a criança aleijada, a criança cega, a criança com problema, porque isso mexe mais com a gente. Ele foi criado para viver de esmolas. Presta muita atenção na palavra que o Senhor tem nessa noite para você. Desde pequeno,
ele foi ensinado, ele foi criado para viver de esmolas. Qual é o tema da mensagem dessa noite? Deus não tem esmolas para você. Ele foi ensinado a viver de sobras. Ele foi ensinado a viver de resto. Porque quem dava esmola, não dava o seu melhor, dava o que estava sobrando. Ele foi condicionado a viver pedindo esmolas. Traz agora para a nossa vida. A que eu e você um dia foi condicionado? A que eu e você um dia nós fomos preparados? Para quê? Dá uma olhadinha no retrovisor da tua vida e olha, busca lá, como foi a tua vida? Como foi a tua infância? Como foi o meio que você viveu? Como foi o meio religioso que você cresceu? Como foi a tua vida com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? De que forma foram te empurrando e falando, teu caminho vai ser esse aqui? O que aconteceu? A que nós fomos condicionados? A palavra do Senhor diz que colocavam ele todos os dias para pedir esmolas. Onde nos colocaram? Desde pequeno, desde criança. Como que nós fomos ensinados? Como será que nós fomos criados? Como será que nós fomos condicionados na nossa vida? Uma criança é condicionada, uma criança é criada, uma criança é sugestionada por quem? Pelos seus pais, pela casa que ela vive, pelos irmãos, pelos vizinhos, pelos familiares. Segura aí. Deus nessa noite tem muito para tratar comigo e com você. Amados, nós sabemos de casos que o pai e a mãe, na ignorância, consagraram filhos num altar de umbanda, de terreiro. Nós sabemos de casos que pais levam os filhos no começo do ano novo, para a praia e consagram a deusa do mar. Há filhos que foram consagrados aqui nesse altar, na casa do Senhor, mas nem todos passaram por isso. Muitos foram consagrados em outros terrenos, em outros ambientes. Onde você levou os seus filhos? Onde você tem levado a sua família? Esse homem, ele era levado para esmolar, porque a sina dele era esmolar. Ele colocaram na cabeça dele, querido, você vai viver pedindo esmolas. Onde a minha família, os meus pais, onde os seus pais, onde a sua família te empurraram um dia e falaram, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Que condição, trazendo agora para mim, para você, eu e você, nós temos dado ao nosso filho, para onde nós temos levado os nossos filhos? Aonde nós temos levado os nossos filhos? Para que tipo de altar nós temos consagrado os nossos filhos? Em que tipo de altar nós temos consagrado os nossos filhos? Que tipo de diálogo nós temos tido com os nossos filhos? Que tipo de relacionamento nós temos tido com eles? Como nós temos tratado os nossos baixinhos, nossos pequenos? 2, 3, 4, 5 anos. Temos levados para onde? Para onde nós temos levado a nossa família? Para quem? Levavam esse homem todos os dias para esmolar. Isso não é vida. Talvez vocês conhecem, talvez eu tenho certeza que vocês conhecem.
Isso aqui é do tempo do Cláudio. Quem lembra de um grupo chamado Menudos? Todo mundo lembra. E vocês lembram também que lá tinha os jovens, muito bem afeiçoados, bonitos, né? E um deles se destacou, e o nome dele é Rick Martin. E o Rick Martin deu uma entrevista para a revista Veja, esses dias atrás, esse tempo atrás, dizendo que agora ele era uma pessoa realizada, porque agora ele podia conseguir, ele tinha condição agora de ter um filho. Ele assumiu a homossexualidade dele, mas ele dizia agora ser feliz, porque mesmo vivendo com uma outra pessoa, mesmo dividindo espaço com outra pessoa do mesmo sexo, agora ele podia ter um filho. Elton John também parece que aconteceu também a mesma coisa esse tempo atrás. Podia. Agora vai ter reunião de pais e mestres na escola. Quero ver teu pai e a tua mãe. Aí chega 2 homens lá. Quem é a mãe? Quem é o pai? Imagine essa criança agora sendo criada nesses moldes. Como chama teu pai? Rick. E a tua mãe? Pedro. Aonde aconteceu? Aonde foi o problema? O problema não é na vida do homem agora, do artista agora. O problema foi lá atrás. Para onde levaram? Que porta que ele ficou? O que mostraram para ele? Será que foi a porta do tudo pode? Será que foi a porta... É tudo maneiro, tudo tá legal, tá tudo certo, isso é bacana, isso é coisa de jovens? Qual foi a porta que deixaram pessoas hoje nessa situação? Agora é moda, querido. Agora é moda. Está tendo uma desgraceira de um programa maldito do inferno. Tem crente babando na frente daquela porcaria toda noite. As pessoas que estão participando desse maldito programa chamado BBB, é só bebê, não sei como chama o negócio, fizeram um levantamento nesses dias. Tinha quantos homens? Eu acho que tinha 4. Homem mesmo? Só tinha um, os outros 3. Qual foi a porta? Gente, não tem problema ser pobre. Não tem problema passar por dificuldades. Não tem problema nem passar fome quando você é criança, quando você... Mas se você está sendo criado, se você tem princípios na tua vida, se você tem educação, mesmo que seja na base do chinelo, você vai dar glória a Deus lá na frente, porque a sua história vai ser outra. A geração do tudo pode, a geração do nada a ver. Ah, pai, nada a ver, pai. Eu estava esses dias vendo, e eu pedi para a Rosana imediatamente desligar a televisão. Uma cena de uma novela que nós ligamos lá e estava assim: um moço olhando para o outro, um artista olhando para o outro, um personagem olhando para o outro, falou assim: mas você está disposto a me assumir? Um homem falando para o outro. Eu falei: que barbaridade. O que as minhas crianças da igreja vão dizer disso? Isso pode, pai? Isso pode, pastor? Querido, eu vou dar uma orientação para vocês. Se isso estiver fazendo com que a sua família venha lá na frente, seus filhos, sua família venha viver de esmolas, não de esmola, moedinha, mas de resto, que o que o mundo tem para te dar, tem para me dar, é resto. E Deus não tem resto para você, Deus não tem esmolas para você, mas o que o mundo acaba dando é resto. Se isso, amado, estiver tirando a sua família da presença de Deus, se isso fizer com que a sua família lá na frente venha a ter problema, tem um conselho para você: compre um bastão de beisebol, quebre essa porcaria,
quebra, em nome de Jesus. Porque isso não é diálogo que pode entrar dentro da minha casa e nem dentro da sua. Um homem diz para outro: você está disposto a me assumir? Eu não sei nem o desfecho da conversa, eu desliguei. Nós gastamos tempo para assistir uma bobagem dessa, uma besteira dessa, e muitas vezes nós não achamos tempo, 5 minutos para orar. Nós achamos tempos para ver um besterol desse, uma manipulação de Satanás, do próprio Satanás, dentro da nossa casa, porque nós permitimos. Apertamos aquele botão, ele entrou. E ali ele dá as regras. Ali ele faz o show. E ali ele diz como tem que ser a sua vida. E eu, para não sair fora do círculo, para não sair fora do meio, para não sair fora do grupo que eu convivo, meu dedão está sempre lá, ó, ligando. Ou lá ou aqui, né? Controle remoto. Onde será, querido, que esse moço que está fazendo tanto sucesso, esse ex-menudo aí, qual será que foi o ambiente que levaram ele um dia? Aquele coxo, aquele pedinte na porta do templo, ele foi condicionado não apenas em ser coxo, em ser aleijado, ele foi condicionado a viver de resto. Ele foi criado e foi ensinado a pedir esmolas. Repete comigo: Deus não tem esmola para mim. Deus não carrega moedas no bolso do seu manto, querido. Deus não carrega sobras no bolso do seu manto sagrado. Deus não tem moedas para os seus filhos, querido. Seja lá qual for o tipo de atrofia que você carrega, Deus não tem moedas para você. Deus tem algo muito melhor. Muitos hoje estão levando seus filhos para pedir esmola. Não, pastor, isso aí não. Acabou de falar uma besteira. Isso não acontece. Eu não levo os meus filhos para pedir esmola. Que isso, pastor? Quando eu digo esmolas, são migalhas, restos. Pastor, eu não faço isso. Não levo meus filhos para esmolar. Talvez você não faça isso, né? No sentido real, de moeda, de resto. Mas nós fazemos isso. Nós fazemos sim. Nós fazemos algo muito mais pernicioso que isso. Quando nós não damos carinho. Quando nós não fazemos parte do tempo dos nossos filhos. Quem faz parte é a internet, é a mensagem daquele infeliz, daquele celular que não para. Lembre-se do taco de beisebol, é importante. Aqui em Jundiaí tem lojas que vendem por um preço legal. Você joga beisebol? Não, eu jogo em cima da televisão, em cima do computador, eu quebro aquela porcaria. Muitas vezes nós não levamos para esmolar. Os jovens vão ficar bravos comigo hoje, mas não tem problema. Nós vamos ter terça-feira um encontro o dia inteiro para a gente fazer as pazes novamente. Não tem problema. Mas quando falta o carinho, quando falta aquela conversa de cozinha, eu sempre falo: ah, pastor, lá em casa é cada um pro seu quarto. Eu falo: não tem cozinha na sua casa? Na minha tem. Não tem uma mesa lá com cadeiras? Põe a turma para conversar, querido. Põe, vamos conversar, vamos acertar essa situação. Você não acompanha seu filho na frente de uma internet? Querido, ele vai viver de resto, de sobra, de esmola lá no futuro. Você não vê para quem ele liga e de quem ele recebe ligação e mensagem no celular. Você vai ver ele comendo o resto e esmola lá na frente. Vivendo de esmola lá na frente. Pastor, tem que respeitar a privacidade dos filhos. Debaixo do seu teto? Debaixo do seu telhado? O que você quer de fato? Respeitar a privacidade? Que raio de privacidade é essa? Que eu tenho que esconder as 7 chaves para o meu pai e a minha mãe não ver? O que tem? Que o Senhor Jesus diz: meu querido, que você ouve aqui, né? Aqui no escondido aqui, proclame nos telhados.
Você não tem vida com Deus? Você não tem testemunho com o Senhor? Sua vida não é um livro aberto? Não é bem aberto. Não é bem aberto assim. Tá? No meu livro eu mostro apenas as páginas que interessam para os meus pais. Agora, querido, tem pais que também não dá testemunho. Tem pais que também não pode falar para os filhos, siga-me. Se o filho vai colocar a mão na cintura e falar, você é louco, não sigo mesmo. O final daquele homem, daquele coxo, daquele aleijado, querido, seria um final trágico. Se Deus não tivesse entrado naquela vida. Como seria a tua vida se um dia o Senhor Jesus não tivesse cruzado o seu caminho? Como seria a tua história, a tua vida, se um dia Jesus de Nazaré não tivesse cruzado o seu caminho, meu querido? Tem gente, meu amor, tem gente que acha motivo para se justificar de tudo, mas não existe justificativa. Quando seus filhos olhar lá para trás, lá na frente, quando eles olhar e ver que você foi omisso, que você não foi uma pessoa, não foi um pai que dividiu, não foi uma mãe que dividiu, não foi uma mãe que acompanhou. Tem crianças dentro de casa com 3, 4, 5 anos mandando pai e mãe calar a boca. E o pai obedece, a mãe obedece. Tem pai que para conseguir algo do filho, está barganhando com o filho. Dá um beijo no pai. Não, não dou. Dá um beijo no pai. Se der um beijo, eu te dou uma bala. Aí dá o beijo. Me leva para passear. Não, não posso agora. Eu quero. Tá bom, eu levo. Tem pais e mães tirando da onde não tem, para satisfazer o desejo dos filhos. Querido, tá piscando a luz do alerta. Vai ter problema lá na frente. Esmolas e restos para os seus filhos. Não venha colocar a culpa em Deus. Não venha colocar a culpa no pastor. Amém? Quem leu aqui? Quem assistiu um filme aqui? Quem quer ser o milionário? Esse filme foi maravilhoso, irmãos. Quem não assistiu, busca. Você não vai ficar rico com aquilo lá não, mas você vai aprender muito a respeito do que é usar crianças para benefício próprio. E uma parte desse filme que me tocou demais foi quando eles começam a pegar crianças da rua, trazer ali para uma instituição. Na realidade aquilo ali era o berço de Satanás. Na realidade era um problema seríssimo. E eles começam a ver como que a criança canta. Canta aí uma música. E a criança cantava. Se fosse desafinado não interessa. Agora se fosse afinado, tivesse uma voz bonita, soubesse a música, eles cegavam aquela criança e colocavam ela para pedir esmola. Tinha que pedir esmola e cantar. Tirar proveito. Tirar proveito de um trauma. Tirar proveito de uma situação. Tirar proveito de circunstâncias da vida, querido. Circunstâncias negativas. Para pedir esmolas. Nós vemos hoje pessoas que querem ser reconhecidas, não pela volta que ela deu. Dei a volta por cima, pastor. Não. Mas pelas feridas que ela tem. Tem pessoas que querem ser reconhecidas hoje, não pelas circunstâncias que ela viveu, e ela conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu retomar novamente, ela conseguiu sair daquela situação, ela conseguiu crescer. Não, eu não quero ser reconhecido por isso não, pastor, nem tenho força para isso. Quero ser reconhecido pela minha situação de miséria. Talvez as pessoas tenham compaixão. Tem pessoas que não querem melhorar. Você sabe por quê? Se ela melhorar, as pessoas passam a não ter mais pena. Ah, mas como é bom que as pessoas sintam pena de mim. Misericórdia.
Você está vivendo de esmola, de pena, de resto, de sobra. Para com isso. Todos aqui conhecem uma pessoa maravilhosa do Rio de Janeiro, chamada Benedita da Silva. E quem não conhece a vida dessa mulher, assembleiana, essa mulher, meu querido, ela teve uma vida totalmente difícil, desde a infância, adolescência, juventude. Essa moça, ela foi estrupada, a família dela não é referência para nada, irmãos, teve problema com a justiça, morreram, e por aí vai, o pai foi embora, a mãe, Jesus amado, que situação. Ela poderia muito bem levantar a bandeirinha, de coitada, sentar na porta do templo e falar: olha, me ajuda, olha a minha história, olha o meu currículo, que coisa horrível. Essa moça, ela foi estudar, ela terminou os cursos, ela foi para a faculdade, ela se formou, ela engajou na carreira política, ela se tornou ministra, ela se tornou governadora do Rio de Janeiro, ela deu a volta por cima, ela é reconhecida não pelo passado trágico dela, não pelas esmolas lá de trás, mas pela volta que ela deu por cima, querido. Aquele homem tinha 40 anos, esse aleijado tinha 40 anos e era levado todos os dias, ele era atrofiado, levado a pedir esmola. Roubaram daquele homem a possibilidade de uma vida melhor. Disseram: você vai viver pedindo esmola, só para isso que você serve. Alguém um dia talvez tenha chegado para você e falado assim: você não vai ser nada na tua vida, porque você não serve para nada. Você não era atrofiado das pernas, mas foram atrofiando os seus sonhos. Disseram um dia: você nunca vai poder pregar a palavra porque você não tem jeito para coisa. Tentaram atrofiar os seus sonhos. Fala: você nunca vai ser um pastor porque você não tem jeito para coisa. Atrofiar os seus sonhos. Fala: você nunca vai poder ensinar uma criança, você nunca vai poder ser um mestre. E foram atrofiando os seus sonhos. Querido, não aceite isso em nome de Jesus. O Senhor Jesus cruzou o teu caminho e não existe atrofia para o Nazareno, querido. Não existe atrofia que o Senhor não cure. Tentaram matar você, falaram: você vai viver com a latinha, dependendo do barulhinho da moeda. Não aceite isso para a tua vida, porque o Senhor não tem esmolas para você. O seu filho vai ser uma bênção, a sua esposa vai ser uma bênção, seu marido é uma bênção, querido. Sua família vai ser uma bênção, vocês vão prosperar sempre na presença do Senhor. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas não esqueça do bastão de beisebol. Deixa ele sempre do jeito, por via das dúvidas. Você não colocou isso na lista de casamento, né, Fernando? Põe. Espero que você nunca precise usar, porque é brincadeira o que fazem hoje. Estão tirando o santo e estão enfiando goela abaixo dentro da nossa casa o profano. E nós, palmas, aplaudimos. Vai ter problema lá na frente. O que tentaram matar na tua vida, o que tentaram atrofiar, o que ficou paralisado na tua vida, não mostraram para esse homem, essa criança, esse menino, esse jovem, esse adolescente, esse homem já de 40 anos, não mostraram para ele outra possibilidade. Só tem uma, querido: pedir esmola, viver de resto. O que ele aprendeu? Pedir esmola. Não tem saída. Mas quando Deus cruza o nosso caminho, quando Deus cruzou o caminho daquele homem, e quando o Senhor cruza, ele muda, porque esmola ele não tem. O que o Senhor tem para mim e para você? O seu filho, chamado Jesus Cristo. Quantas pessoas disseram, é muito sério isso aí, quantas pessoas disseram: pastor, eu não quero me casar porque meus pais foram infelizes. Atrofiaram isso dentro do coração dele. Isso aí é uma área da vida dele que ele não quer mais. Vai viver. Eu quero viver de uma outra forma, pastor. Não quero me casar porque na minha casa não foi referência de casamento. Nós quebramos isso agora na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Não pense assim. Deixa o Senhor Jesus fazer uma obra na tua vida, te direcionar.
Pessoas que dizem, pastor, não quero ter filhos de jeito nenhum, porque filhos é problema. Querido, problema é ter cachorro. Problema é ter gato. Problema é ter jiboia dentro de casa. Problema é ter rato dentro de casa, aqueles ratinhos brancos. É tão lindo. Cadê seu filho? Não tem. Problema, filho, é ter sogra. Não, sogra não. Mas problema é ter esses problemas dentro de casa. Mas no nome de Jesus, você ter filhos não é problema. Não é problema. Ter filhos é bênção. Mas isto vai entrando dentro da cultura, dentro da modernidade, e as pessoas vão rejeitando aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é divino e aquilo que é de Deus. Mas a televisão está ligada, a internet está lá passando tudo quanto é porcaria, entrando, e nós aceitando. Deus muda a história, meu querido, desse homem, e quando muda, muda imediatamente. A Bíblia diz que num salto, o versículo 8, num salto, ele se pôs de pé, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Voltando à pergunta do começo, onde colocaram você um dia? O que colocaram em você um dia? E o que fizeram com você um dia? Ah, pastor, eu tenho uma mágoa tão grande por causa da minha situação. Querido, isso é lixo, isso é sobra, isso é resto. Tira isso da tua vida. Amém? Não é para ter mágoa que você foi chamado, que você foi tocado pelo Senhor. Foi para, num salto, a Bíblia diz que foi num salto que ele se colocou de pé novamente. Não é para ter o seu coração envenenado pelo ódio. Procure Jesus. Procure Jesus. Para de ficar esmolando o carinho das pessoas. Para de ficar esmolando o reconhecimento das pessoas. Para de ficar esmolando a atenção das pessoas. Para de ficar esmolando elogios de pessoas. Busque você, o Senhor Jesus. Mude você. Mude você. Deus não tem moeda, querido, para te dar. Deus não tem moeda para mim e para você. Deus não tem esmola para nos dar. Quando você reconhecê-lo e decidir ter sua vida mudada, você vai ver que num salto Deus vai mudar a tua vida e vai te colocar de pé. Você vai fazer como esse aleijado. Você vai andar, vai saltar, vai pular, entrar no templo louvando a Deus. Aleluia. Amém, querido? Onde colocaram você um dia? Pergunto, precisa permanecer aí onde você está? Claro que não. Deus hoje quer mudar isso. Tem pessoas que foram colocadas em bons lugares. Pastor, eu, graças a Deus, fui criado dentro de um princípio divino. Berço, tive berço, pastor. Fui abençoado, meus pais, é uma beleza, uma maravilha. Graças a Deus, que maravilha, querido. Então não estrague daqui para frente com seus filhos. Não estrague daqui para frente com seus netos. Amém? A vida desse homem antes de conhecer Jesus era a única esperança que ele tinha. Era o barulhinho que a moeda fazia quando caía na lata, né? Na latinha de esmola. Mesmo sem perspectivas nenhuma, esse homem tinha nenhuma perspectiva na vida. Deus mudou a vida dele num salto. Ele se colocou de pé. Tem pessoas que já conheceu Jesus. Tem pessoas que já decidiu mudar. Mas essa situação, pastor, hoje eu sou crente, hoje eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não sou reconhecido, eu tenho um problema de relacionamento. Querido, você voltou para a porta do templo e continua com a latinha. Vamos imaginar a situação que no dia seguinte do milagre, está vindo Pedro novamente para orar, junto com João. E chega na porta do templo, ele encontra quem? O mendigo. O ex-aleijado lá na frente, com a latinha na mão. Só que agora ele está de pé. Pedro pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? E o homem responde, eu fui curado, mas eu não sei fazer outra coisa, a não ser esmolar. Imagine a decepção do apóstolo.
Imagine a decepção para Jesus. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós encontramos o Senhor, nós já fomos despertados, nós já fomos libertos naquele momento. Num salto Ele nos colocou de pé, mas daqui a pouco nós estamos lá de novo com os velhos vícios, os antigos vícios. O gênio não muda, a natureza não muda. Eu continuo sendo o mesmo estúpido que eu era. Eu apenas visto terno, mas continuo sendo um bronco, um estúpido. Continuo tratando os outros do mesmo jeito. Continuo dando calote na praça. Meu cheque continua voltando toda semana. O que aconteceu com você? Latinha do aleijado de novo. Esmolas de novo. O Senhor te deu uma possibilidade, querido, de você dar uma guinada na tua vida. Uma guinada. Conversão é isso. Você está indo por um caminho, você encontra Jesus e agora você vai no caminho do Senhor. Amém? Outros querem ser reconhecidos pelo que era quando estava lá no mundo. Ah, mas eu antes de conhecer Jesus, olha, vou te contar uma coisa, hein? E depois que você foi transformado, o que vale agora? Pare de esmolar. Levante-se num salto aqui, como diz a palavra, e veja o que Deus preparou para você. Ainda nesse mês, ainda neste ano. Coloque um objetivo na tua vida. Senhor, eu vou mudar. Eu vou mudar. Joga a latinha de pedir esmola fora. Pare de viver de resto, de sobra. Você tem Deus. Daqui para frente você já pode andar com as suas próprias pernas, mas na direção do Mestre, seguindo as pegadas do Senhor. Não precisa viver nesse processo de mendigância o resto da vida. Fica lambendo as feridas, se sentindo solitário, se sentir excluído, rejeitado, se sentir ultrajado, se sentir culpado, se sentir prejudicado. Tudo isso não vem de Deus, querido. Isso vem do diabo. Se o Senhor um dia te libertou, verdadeiramente sereis livres. Você não depende mais de A ou de B. Você agora só depende do Senhor. Deus muda imediatamente a sua vida, a sua postura, a sua história. Uma vez mudado sua vida, não volte mais para aquilo que você era. Esmolas é coisa de homens. Deus não tem esmolas para os seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez nessa noite você esteja pensando: eu preciso cuidar mais da minha vida. Eu preciso ajudar mais a minha família. Eu não preciso viver, eu não preciso ser uma cópia piorada do que foram os meus pais. Eu posso ser melhor. Porque os anos vão passar. E um dia, querido, o seu neto vai sentar no seu colo e vai perguntar para você: vovô ou vovó, conta um pouquinho da sua história para mim. E você vai dizer para ele: eu vivia na escuridão como um cego. Eu vivia ultrajado como um coxo. Mas um dia o Senhor Jesus cruzou o meu caminho. Ele me colocou de pé novamente, me colocou em pé novamente, me mostrou o caminho. E a partir daquele momento eu comecei a seguir as suas pegadas. E aí você pode olhar pro rostinho, para a face do teu netinho e dizer: você nunca vai sentar numa porta com uma latinha na mão. Porque a educação que seu pai, sua mãe está te dando, que eu vou te dar, é uma educação com princípios divinos, em nome de Jesus. Você tem que ser profeta na tua casa assim.